Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou postar um vídeo e neste vídeo afirmo que só a mão de Deus pode salvar o Brasil. E vou ler em São João capítulo 5, o versículo 24 que diz: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus queridos irmãos, eu estou neste país desde 1989 e já vim para a América falando inglês. Então, o conhecimento de escrita meu em português vai diminuindo ano após ano, porque eu trabalho para viver. Esta semana trabalhei 7 dias, inclusive o domingo, porque temos que trabalhar dia e noite para não sermos pesados a ninguém, viver nas costas de ninguém. Eu creio assim e é assim que a Bíblia ensina. Mas neste vídeo, com muita tristeza, vou ter que citar nomes, porque essas pessoas estão aí se dando bem e, a princípio, até parece que eles são honestos. Não estou dizendo que são desonestos. No momento que eu achar que eles são desonestos, eu vou dizer que é. Vou falar primeiro de Magno Malta. Magno Malta só fez na vida o que era importante para ele. Capacidade política dele é muito pequena. Por quê? Quando ele teve a oportunidade de chegar em Brasília, ele foi imediatamente apoiar o PT. Claro. Hoje ele desce a ripa no PT porque o leão está morto. Mas o que aconteceu? Segundo palavras dele, ele andou por todo o Brasil falando bem de Dilma, quando ele devia saber que ela foi presa. Existe provas sobre isso, existe provas de crimes que ela cometeu, e ele andou dizendo que ela era boazinha, né? Ele fez campanha para ela, votou para ela, mas isso é em troco de favores, que em Brasília é assim. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Porque eles não têm talento para nada, não. Não. Brasília não é lugar de pessoas de talento. Lá, os políticos, não. É aquilo que o Enéas disse. O político só se aproxima de você para lhe tirar vantagem. Então ele fez campanha, recebeu ajuda. Eu não estou dizendo que foi em espécie, que foi em dinheiro, mas ele recebeu ajuda, recebeu trocas, benefícios, coisa de político, né? E só fez o que era bom para ele. Quando ele viu que o PT estava fracassando, era um barco que estava afundando, ele fez o que todo mundo faz. Alguém quer ser sócio de barco que está afundando? Não! Eles pulam fora. É bom lembrar que num navio que está afundando, às vezes um dia antes ou 2, os ratos fogem. E o comandante do navio percebe muito isso. Quando ele vê os ratos fugindo, ele sabe que os animais já previram alguma coisa. Então ele previu que o PT não tinha mais onde tirar dinheiro, estava perdido, cessou o apoio. E agora vou falar aquilo que em português se fala bem claro. O leão é muito temido, mas depois do leão estar morto, o pessoal urina em cima dele. Vocês me perdoem a comparação, mas é assim. Hoje o PT está morto. Muitos dos seus líderes na cadeia. Então,
eles estão urinando em cima do PT. Mas eles já receberam do PT favores. E muitos até em espécie, porque fala-se de malas de dinheiro. Então, ele só fez o que era bom para ele. Agora, vou dizer a parte que eu gosto. Aqui na minha casa, o pessoal gosta muito de ouvir os discursos de Magno Malta, porque ele não tem formação política, não sabe nada de política, mas ele não é tolo, ele sabe trabalhar para ele. Ele sabe. Então, ele está se redimindo, dizendo que ele ajudou Dilma, que ajudou, porque agora ele está num outro patamar. Agora eu vou dizer, senhor Magno Malta, você ajudou Dilma a chegar no poder, ela fez as misérias que fez, agora está chegando no Brasil milhares e milhares e milhares de imigrantes. Quem convida tem que dar festa. Agora, você que apoiou ela, quando esses imigrantes chegarem e não tiverem lugar para ir, leve a sua casa também. Você ouviu bem o que eu falei? Ou será que eu estou errado? Porque desde 1925, os comunistas estão no Brasil tentando se infiltrar dentro da política brasileira. Tentaram depois na grande intentona comunista, lá nos anos 30. Depois tentaram nos anos 60. E vieram tentando e chegaram ao poder. Só não disseram que eram comunistas, né? Mas tá lá, foi-se o martelo, tá lá o Partido Comunista. Você ouviu bem, você ajudou que essa desgraça chegasse ao poder. Agora, quando chegarem esses milhares e milhares de imigrantes que não têm aonde comer, aonde tomar banho, leve alguns para sua casa, por favor. Você entende? Eu sei que você não vai ver meu vídeo, mas as pessoas que estão vendo meus vídeos todos esses anos, eles entendem, eles sabem o que eu estou falando. Muito bem. Agora nós temos outro que, com muita tristeza, não posso declinar o nome, Silas Malafaia. Silas Malafaia já pregou contra a doutrina da prosperidade, já foi amigo de Edir Macedo, mas eles brigam, né? Porque o interesse é muito grande, eles brigam. Todos eles brigam. Eu vou repetir aquilo que já falei várias vezes. Quando eu era criança, eu ficava vendo na rua os cachorros, os cães se juntarem e parecia uma confraternização, parecia que ia tudo muito bem. De repente, eu não sei o que acontecia, eles começavam a latir e se morder e era uma briga. Assim são esses obreiros. Estes obreiros, eles são assim. Eles brigam, eles causam problema, eles fazem de tudo que podem e mais tarde ficam falando mal do outro. Esta tal pessoa é Silas Malafaia, que já trabalhou para Edir Macedo, já foi amigo do Chapelão, do Valdomiro Santiago, que tem uma fazenda tão grande que nenhum homem no mundo tem uma fazenda tão grande, né? Com o dinheiro do povo, né? Bem entendido, né? Porque ele mesmo não trabalha. No que é que ele trabalha? Eu mostro meu trabalho. E muitos outros pastores que trabalham, mas ele não trabalha. Então, Silas Malafaia também já trabalhou para o PT, já trabalhou no mandato de Lula. Ele trabalhou no mandato de Lula, ele tinha um cargo importante lá, do governo. Agora, o pessoal diz que o PT é do diabo. O leão está morto, vamos urinar em cima, né? É assim que vocês fazem. Silas Malafaia trabalhou para o PT
e recebeu políticos famosos na sua igreja. Também aquela igreja de Bom Retiro fizeram a mesma coisa. No púlpito da minha igreja nunca subiu um político. Sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Comigo eu sei que eu tenho o Espírito Santo. Eu não sou perfeito, mas eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo me mostra claramente quem é de Deus e quem não é. Agora, vocês que são atrás de dinheiro, vocês botam os políticos no púlpito. Não é mesmo da minha igreja, Depois o sujeito é conhecido no mundo inteiro como ladrão. Vai preso. Eu fico triste de ver um homem na minha idade preso porque anda fazendo coisas erradas. E aí cumpre-se o provérbio que diz que os canalhas também envelhecem. Eu fui muito amigo do pai de Silas Malafaia, da senhora sua mãe, e um dia ela até me falou na igreja de Alcântara, no Rio de Janeiro, por que eu admirava tanto o pai de Silas Malafaia, pastor Gilberto Malafaia, porque era Gilberto Malafaia, Moisés Malafaia e tinha um outro Malafaia também, que eu esqueço o nome agora. Então Moisés Malafaia até foi assassinado pelo genro dele, em 1967. Por que eu admirava tanto? Eu disse, irmã, porque ele não tem medo de nada. E o pai de Silas Malafaia sabia falar muito bem em público, tinha uma voz muito bonita, muito limpa. Era uma voz extraordinária para falar em público. E então eu conheço, e a igreja lá, eu conheço desde 1967. Eu conheço as histórias todas, né? Outra coisa, eles ficam ricos, né? Enquanto pastores estão com dificuldade de comprar uma dentadura, tem dificuldade de comprar um terno novo, uma gravata, eles são milionários. Quer dizer, e chego a dizer que Deus dá mais para eles do que para os outros, né? Eu não sei que Deus é esse, é o Deus mamão, né? Então, agora o Silas Malafaia luta contra o PT, essas coisas todas. E eu vou dizer até que como Magno Malta tenta se redimir, eu até gosto do discurso do Magno Malta. Também aprecio muito quando Silas Malafaia defende a igreja no que diz respeito a gênero, essas coisas todas. Acho muito bonito. Acho. Mas só que o passado está lá, né? O PT chegou onde chegou, porque Magno Malta ajudou, e Silas Malafaia ajudou, e muitos outros que eu não vou citar aqui, né? Agora, tem um outro que eu vou citar também, é uma pessoa que até apoia meu trabalho. Eu diria até que gostaria que ele não se ofendesse. Mas ele, com a boca dele, disse que apresentou Lula aos evangélicos. Irmãos, para eu apresentar uma pessoa para a minha família, eu tenho que saber quem é aquela pessoa. Claro, eu tenho que saber. Há pessoas que eu não apresento para a minha família de modo nenhum. Nem um amigo meu, não apresento mesmo. Porque o passado dele é ruim. O Lula, em toda a sua vida, ele só fez baderna, confusão, lá dentro do sindicato, e diz que criou o maior partido. Não, isto são comunistas do mundo inteiro que estão interessados em derrubar o Brasil para tomar o nióbio e tomar tudo o que tem no Brasil. E agora, eu estou falando desses três, né? Magno Malta, Silas Malafaia, Caio Fábio. Nenhum deles está pobre. Não está pobre. Com o nome de Jesus, né? E eu te pergunto, algum apóstolo ficou rico? Algum discípulo ficou rico? Algum profeta de Israel ficou rico? Não. Jesus disse, olha,
não leva nem 2 túnicas. Mas eles levam muita coisa dos crentes. Agora, Magno Malta está de olho na vice-presidência. E ele tem que descer a lenha, melhor falando, no PT, para ver se chega lá. Novamente, ele está legislando em causa própria. A Bíblia diz assim, meu querido irmão Magno Malta: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Se você ama o teu irmão, você não apoia um partido que desgraça a nação. Há muitas jovens que não podem arrumar um casamento porque não pode sorrir para um rapaz da sua idade que os dentes estão danificados. É bom lembrar que a Assembleia de Deus tinha consultório dentário de graça no passado. Tinha. Mas estão se importando com isso? Não. Claro que não. E Silas Malafaia uma hora apoia um, outra hora apoia outro, deu outro, e passa para outro, e passa para outro. Meu irmão Silas, o meu candidato já está eleito. Eu falo sobre alguma coisa sobre política para alertar aqueles irmãos que me ouvem em muitas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Caio Fábio apresentou Lula aos evangélicos. Ele pensou que estava apresentando uma coisa muito grande. Olha, sua falta de inteligência é sem par. Porque o senhor Lula, melhor assim dizendo, a capacidade dele, não sei se ele consegue escrever um telegrama, eu não sei. Eu não sei. Porque é muito ruim, não lê, fala errado. A aparência dele não é uma aparência de uma pessoa que é um político de comunicação. E fala muitas tolices. Ele mesmo diz que mentia sobre o Brasil na França. E depois chegou a dizer que ele era o político mais bem pago para dar conferências. E eu dizia para mim mesmo, conferência de quê? Se ele não entende nada de nada. Conferência de quê? Depois descobre-se que era uma coisa muito diferente, que ninguém estava dando dinheiro para ele fazer as tais conferências. Lá no exterior, que seja aqui no exterior, ninguém estava dando esse dinheiro, mas esse dinheiro vinha. Esse dinheiro vinha, né? E os brasileiros sabem de onde vinha, né? Então, este trio, que é Magno Malta, que no passado só fez o que interessava a ele, Silas Malafaia, que só fez o que interessava a ele, Caio Fábio, apoiado pela Globo, que só fez o que interessava a ele, deixaram agora o Brasil nessa desgraça. Magno Malta apresentando Dilma, que não sabe nada de nada. Silas Malafaia defendendo Edir Macedo, que ele pode defender, certo? Ele pode. Mas depois a gente vê que eles brigam. A defesa deles tem a ver com coisas financeiras, não por questões morais, de coração, de caráter. Não, não tem nada disso. Agora está chegando ao Brasil milhares e milhares de pessoas que não têm para onde ir. Não tem para onde ir. Como Martin Luther King trouxe milhares de pessoas aqui para Washington DC, milhares e milhares e milhares, e não tinham um lanche para dar para eles. Isso é falta de responsabilidade.
Agora também ouço dizer que estas pessoas, eles nem chegaram no Brasil ainda. Estão fazendo as malas para viajar. Já têm o direito de votar e de ser votado e nem falam português. Olha, faça-me um grande favor. Alguma coisa está acontecendo, né? Se a pessoa não fala português, já tem direito a votar e ser votado, que eu tenho dificuldade de crer que isso nem pode ser verdade. Porque isso é uma coisa de enlouquecer. Isso nem numa tribo indígena se aceita isso. Vai para uma tribo indígena e vê se você pode se candidatar a cacique lá a qualquer momento. Não pode. Mas no Brasil eles fazem isso. Em detrimento ao povo. Agora, talvez mais tarde eu faça até um vídeo sobre como eles querem consertar o Brasil. Eles querem tirar o dinheiro de quem trabalhou, de quem não tem mais forças para trabalhar. Víboras do inferno. Todos aqueles que querem tirar o dinheiro do trabalhador, vocês pertencem ao diabo. E o juiz de toda a terra um dia há de julgar a vocês. Não importa quantos juízes no Brasil defendam vocês, vocês vão pagar por isso. Por quê? A pessoa começa a trabalhar na sua juventude. Depois mantém a sua família. Depois, quando perde as forças, fica em casa. Ele não fica em casa porque ele quer. É porque ele não tem mais forças para trabalhar. E aí vocês tiram o dinheiro dele para consertar a nação. Sabe por quê? Porque vocês não têm capacidade para nada. Vocês não têm capacidade para nada. Qualquer um pedreiro ensina vocês. Eu conheço pedreiro que pode ensinar vocês aí em Brasília. Faça o seguinte, aqueles que devem a Previdência Social, você entendeu aí, você que fica protegendo esses bandidos? Faça os que devem a Previdência Social ou SUS, porque eu não sei mais como é que se fala no Brasil. Faça eles pagarem o que devem. Se eles não tiverem dinheiro, tome as propriedades como dívida. E aí, aquele que não pode mais trabalhar, ele poderá receber o seu salário. Sabe quem são vocês? No meu conceito de humanidade, vocês são pessoas que usam o cavalo até o cavalo não ter mais forças. E quando ele não tem mais forças, vocês cortam a cauda dele para ele não abanar as moscas, para as moscas devorarem ele. Isso são vocês. Vocês não têm pena de ninguém. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Eu tenho vontade de dizer alguma coisa. Está aqui para falar. Vou me segurar para não falar até o fim do vídeo. Mas vocês vão pagar, porque o juiz de toda a terra, ele está de olho em vocês. Vocês são ateus. Vocês se dizem pastores, porque o pastor tem acesso a muita gente, né? E aí, se mantém no poder. Mas quando vocês sobem no púlpito, vocês não são de nada. Vocês conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. Uma coisa é a pessoa conhecer a letra. E outra coisa é conhecer quem escreveu o que está na palavra. O autor da palavra. Vocês não conhecem. Encerrando o meu vídeo, eu quero dizer que com muita tristeza, nesses últimos dias, tem se abatido sobre mim dias difíceis de angústia e de dor pelo meu país, que recebe imigrantes
que não aceitam o cristianismo. Vocês querem destruir o Brasil mesmo. Qualquer dia, senhor presidente Temer, eu vou fazer um vídeo dedicado à sua pessoa e mostrar ao povo brasileiro que você é uma pessoa que também não sabe nada. Você põe ministros para defenderem a você. Mas estes juízes que protegem os meliantes, que protegem os bandidos, um dia serão julgados pelo juiz de toda a terra. Vocês deveriam estar tremendo de medo. Meus queridos irmãos, a única coisa que eu posso fazer neste momento é orar. Me sinto angustiado, porque se você ver na Europa, estes imigrantes estão estuprando as mulheres na rua em pleno dia. Em pleno dia, senhor Magno Malta. E você fala que tem uma neta e até eu gostaria de vê-la, porque eu amo muitas crianças, mas ela vai crescer no meio dessa gente. E muitas outras meninas. Eles chegam a dizer, você vai ter um filho nosso. Sabe como? Através de todo tipo de violência. Na Inglaterra, a rainha está sendo envergonhada, porque não tem mais capacidade de cuidar do país dela. Não tem. Lá estão fazendo o que querem. Eu espero que o senhor Magno Malta não se ofenda comigo. Porque estou falando o que eu sei, o que você fala que você é. Também espero que o senhor Silas Malafaia, que eu conheço de tantos anos, também não venha se ofender comigo. Caio Fábio também não. Mas vocês botaram essa desgraça que está aí. Ou não foi? Eu aqui não fui, né? Eu trabalhei na ponte em Niterói. Trabalhei no aeroporto Santos Dumont. Trabalhei no aeroporto Tom Jobim, que na época chamava-se Galeão. Eu sei o que é a dureza da vida. Vou orar. Nosso Deus é nosso Pai. Só Tu podes ajudar o nosso país, Brasil. Quero te fazer lembrar, Senhor, que grande parte do povo brasileiro ele tem origem judaica, que mesmo o Rio Solimões é em honra ao grande Salomão, teu servo. E tantos outros brasileiros que a gente percebe pelo sobrenome que eles têm origem judaica. Portanto, o Brasil tem grande ligação com o povo de Israel. Eu te peço, Senhor, neste momento de extrema agonia, quando trevas avançam sobre o meu país, que a luz do Evangelho, Senhor, resplandeça e que a Tua misericórdia seja com todos nós. Te peço de todo o coração. Amém e amém. Este vídeo dedico ao meu genro Fábio, servo de Deus, tradutor, professor de Bíblia, a quem tenho grande respeito. Muito obrigado a todos vocês que estão em tantas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.